Se o seu celular ficou mais barato este ano, ou se aquele eletrônico que você queria finalmente entrou em promoção, parte da resposta pode estar do outro lado do mundo, em obras gigantescas que a China está construindo. E se eu te disser que um porto no Peru e uma ferrovia no Brasil estão diretamente ligados ao preço que você paga nas coisas? Parece complicado. Fica comigo que nos próximos minutos você vai entender como essas mega estruturas funcionam como uma orquestra para fazer a economia global girar mais rápido e de forma mais barata. Vamos começar pelo oceano. Imagine um navio saindo do Brasil, carregado de soja, carne ou minério, rumo à China. Tradicionalmente, ele precisa dar uma volta imensa, contornando a América do Sul ou passando pelo Canal do Panamá. Isso significa semanas no mar. Agora, visualize um novo caminho. O Porto de Chancay, no Peru, no Oceano Pacífico. Uma obra monumental, com investimento chinês, que funciona como um atalho. Para as mercadorias da América do Sul, chegar à Ásia por Chancay pode encurtar a viagem em até 2 semanas. Menos tempo no mar não é apenas economia de combustível. É menos risco de perda de carga, seguro mais barato e, no final da linha, um produto com custo menor, tanto para quem vende quanto para quem compra. Mas como a carga brasileira chega a esse porto no Peru de forma eficiente? Aí entra a segunda grande peça desse quebra-cabeça, a ferrovia bioceânica. Pense nela como uma artéria de aço cruzando o continente, conectando o litoral atlântico brasileiro ao Pacífico. Em vez de caminhões enfrentando estradas precárias por dias, ou navios fazendo a longa jornada marítima, a carga viaja sobre trilhos, de forma contínua, sem a necessidade de descarregar e recarregar em diferentes modais, a chamada baldeação. O tempo de trânsito despenca e a margem de lucro melhora. É um corredor logístico que integra economias e otimiza todo o fluxo. E essa integração não para na fronteira. Dentro do próprio Brasil, projetos como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, na Bahia, são cruciais. A FIOL foi projetada para escoar a produção de grãos e minério do interior do país diretamente para os portos. Com trilhos contínuos e acesso facilitado ao litoral, a exportação se torna mais previsível e competitiva. O produtor rural lá no oeste baiano consegue planejar melhor sua safra, sabendo que terá um caminho eficiente para que seu produto chegue ao mercado internacional. A lógica é simples. Quanto mais fluida a rota, mais estável é o negócio. Agora vamos mudar de cenário. De nada adianta ter a logística mais rápida do mundo se a produção parar por falta de energia. É aqui que entra outra frente de investimento chinesa: as linhas de transmissão de ultra alta tensão. Imagine cabos que transportam eletricidade por milhares de quilômetros com perdas mínimas. Essas autoestradas de energia conectam usinas hidrelétricas e eólicas em locais remotos aos grandes centros industriais e urbanos. O resultado? Uma rede elétrica mais robusta, menos sujeita a apagões e variações de voltagem. Para a indústria, isso significa operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem paradas inesperadas que geram prejuízos enormes. Para você, em casa, significa uma energia mais estável e, potencialmente, mais barata. Essas obras não são apenas blocos de concreto e fios de metal. Elas representam uma estratégia de política industrial e integração regional muito bem definida. Quando a China investe em um porto no Peru ou em uma linha de transmissão no Brasil, ela não está apenas construindo infraestrutura, está criando as condições para que sua própria economia e a de seus parceiros prosperem. Uma rota mais curta, uma energia mais estável, tudo isso reverbera nos preços globais. O custo do frete cai, a produção industrial aumenta e, no final, o produto na prateleira pode chegar com um preço mais competitivo. E a conexão com o futuro não para por aí. Vamos falar de ciência de ponta. A computação quântica e a inteligência artificial, por exemplo, exigem um poder de processamento colossal, que só é possível em grandes centros de dados, os data centers. E o que esses centros mais precisam?
energia estável e abundante, e uma rede de fibra óptica de altíssima capacidade. Com a energia garantida pelas novas linhas de transmissão e os cabos submarinos conectando continentes, a pesquisa científica e as simulações complexas podem avançar a uma velocidade nunca antes vista. É a infraestrutura física dando suporte direto à revolução digital. Essa mesma lógica se aplica à nossa saúde. Hospitais digitais, telemedicina, diagnósticos auxiliados por inteligência artificial, tudo isso depende de uma infraestrutura digital impecável. Para que um médico em São Paulo possa analisar em tempo real uma tomografia feita em Manaus, é preciso fibra óptica de qualidade e data centers próximos para processar e armazenar esses dados com segurança. Uma rede robusta abre caminho para um diagnóstico mais rápido, tratamentos mais precisos e, em última análise, salva vidas. É a tecnologia transformando o cuidado com a saúde, tornando-o mais acessível e eficiente. E, para fechar esse ciclo, chegamos às cidades inteligentes. É aqui que todas essas frentes se encontram. Pense em semáforos que aprendem com o fluxo do trânsito para evitar congestionamentos, em sistemas de saneamento que usam sensores para detectar vazamentos e reduzir perdas de água, ou em iluminação pública que se ajusta de acordo com a necessidade. Um serviço público melhora drasticamente quando sensores, redes de comunicação e sistemas de gestão conversam entre si, em tempo real. A cidade se torna um organismo vivo, que se adapta para oferecer mais qualidade de vida aos seus cidadãos. Tudo isso que pode parecer distante, dialoga diretamente com a sua vida aqui no Brasil. Quando a logística melhora, o delivery do seu aplicativo de comida pode chegar mais rápido. Quando o custo de produção e importação cai, aquele produto que você tanto quer fica mais acessível. E para o pequeno e médio produtor, uma rota de escoamento que não falha no meio do caminho significa a possibilidade de vender melhor e expandir seu negócio. A infraestrutura é a base invisível que sustenta a economia do dia a dia. Mas, claro, toda essa eficiência e modernização cobram escolhas e levantam questões importantes. Quem decide qual obra é prioritária? Os interesses de uma grande corporação ou as necessidades da população local? Como ficam a nossa privacidade, a segurança dos nossos dados e a nossa autonomia quando a cidade inteira se torna digital, monitorada por sensores e algoritmos? Quem garante que essa tecnologia será usada para o bem comum e não para o controle? Essas são as perguntas que precisamos fazer. A transformação impulsionada por esses projetos é inegável, mas ela tem um lado humano e ético que não pode ser ignorado. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar justamente nesse debate. O impacto dessas tecnologias no trabalho, na privacidade e na nossa autonomia dentro das cidades e dos hospitais inteligentes. Se você gostou de entender como o mundo está conectado por essas obras incríveis, inscreva-se aqui no Inova China e ative as notificações para não perder o nosso próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.